Queridos, eu queria nessa noite entregar uma palavra que eu digo para você que é uma daquelas palavras que eu tenho uma profunda expectativa. Uma profunda expectativa. Eu não sei o que Deus preparou para essa noite. Suba a este púlpito apenas obedecendo a um direcionamento. Essa palavra eu separei para pregá-la no dia 14 de novembro de 2021. Eu tenho um planejamento de mensagem, vocês me conhecem. Eu tenho na minha mesa do escritório um planner, que eu tenho o ano inteiro ali, eu vou planejando. E no mês de junho desse ano de 2021, eu falei assim, eu quero no aniversário da igreja, na novembro, nós nem tínhamos ainda planos sobre Campus 15, expansão, nada disso, nós estávamos ainda em outra direção, mas em junho eu falei assim, eu quero pregar para a igreja na ocasião do aniversário sobre um tema que Deus tem incomodado o meu coração e preciso entregar esse recado para a igreja, e tenho até a mensagem já que eu vou entregar para a igreja. E eu coloquei o tema no meu planejamento, coloquei lá profundidade, eu quero falar sobre esse tema. E eu tenho um arquivo digital de todas as minhas mensagens que eu prego desde o início do meu ministério, e são milhares de mensagens, e tem uma mensagem que estava de stand-by lá, esperando o seu tempo, o seu momento, pronta, e eu pensava comigo assim, vai chegar o tempo que eu vou entregar. E os irmãos sabem que de vez em quando eu falo isso com vocês, né? Que tem umas palavras que Deus me entrega, eu falo assim, vai chegar o tempo que eu vou entregar. Essa mensagem, então, ela foi preparada no ano de 2005. Essa mensagem foi preparada quando a PIB da Vila ainda nem existia como igreja. E esse recado que eu quero entregar para você nessa noite. Profundidade. Profundidade é o lugar que Deus quer que você esteja. Na profundidade é o lugar que Deus quer que você caminhe. Livro de Jó, no capítulo 11, versículos 7 e 8, diz assim, você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que é que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Essa palavra é uma palavra de algo que hoje subo esse púlpito não como um exegeta, mas como profeta, para falar algo que Deus colocou em meu coração, algo que Deus precisa comunicar à sua igreja. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus, um texto que não está no projetor aí atrás, então você vai ter que abrir mesmo, tá? Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Amém, igreja? Achou Ezequiel já? Não achou ainda não? Gente, pelo amor de Deus, gente, fica ali entre Gênesis e Apocalipse. Facilitou para você? Ezequiel 47. Entre Gênesis e Apocalipse você vai achar. Quem achou diz amém aí, gente. Opa, o povo está afiado, isso aí. Deixa eu chegar para perto da minha Bíblia aqui, que a letra está diminuindo com o passar do tempo. Diz assim a palavra do Senhor: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo por debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isso?
Levou-me então de volta à margem do rio, e quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Até aqui. Querida, essa palavra profética que o Senhor entregou a Ezequiel, ela aponta para o futuro. O profeta Ezequiel, ele exerceu o seu ministério profético entre o ano 590, 570 a.C., e ele recebeu diversas visões que são extraordinárias. A visão profética de Ezequiel, ela foge do normal, ela sai daquele padrão que você encontra em muitos outros profetas do Antigo Testamento, profetas maiores ou menores. A sua palavra, a sua visão, aquilo que Deus entrega para ele, parece ser algo selado, algo que vai ficar fechado até o tempo do seu cumprimento, para que o povo entendesse. Hoje quero compartilhar com você uma percepção da palavra, uma visão bíblica de Deus, que trata acerca do nosso tempo, que trata acerca daquilo que nós temos conversado ao longo de todo este ano. Hoje, dia 21 de novembro do ano de 2021, vivendo na dispensação da graça de Deus, enfrentando inúmeros desafios deste mundo, digamos, quase pós-pandemia. O Senhor tem uma palavra para a igreja. Nós temos aqui durante todo este tempo dito aos irmãos que Deus tem nos preservado, porque Ele tem um propósito para a nossa vida. Deus está fazendo algo, irmãos. Deus está movendo céu e terra, e o que está acontecendo hoje, ou o que já aconteceu, nunca fugiu ao controle, ao poder, à soberania do Senhor. Então nós estamos vivendo aqui atos aleatórios e inconsequentes. Não, nós estamos aqui exatamente na linha do centro da vontade de Deus, daquilo que Ele tem preparado para a sua igreja no tempo do fim. Queridos, Deus então entrega uma promessa, uma palavra tão poderosa a Ezequiel, que ele não consegue entendê-la, a dimensão daquela visão profética foi tão profunda, que ele não conseguia perceber a dimensão daquilo que o Senhor estava entregando para ele. E hoje, ao lermos essa palavra, ao recebermos essa palavra, o nosso coração precisa se abrir para receber aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Quantos creem que Deus hoje tem uma palavra especial para o seu coração? Querido, abra o seu coração para receber essa palavra de Deus. Eu já preguei algumas mensagens nesse texto. Eu já preguei algumas mensagens nesse texto de Ezequiel 47, que trata sobre essas águas que fluem do trono. E me lembro que todas as vezes que preguei essa palavra, que entreguei essa palavra, a analogia bíblica que se fazia era exatamente a mesma em todos os autores que eu havia lido, comentaristas bíblicos, exegetas do Antigo Testamento, dizendo acerca da nossa relação com Deus, e como que a nossa relação com Deus obedece a um processo gradual de profundidade, e como que você vai se aprofundando. Existem pessoas que vivem com Deus de maneira superficial, e existem outros que vivem nas profundezas com Deus. Já entreguei mensagem aqui falando sobre isso. Não quero dizer que essa palavra destoa deste recado, mas quero entregar algo mais.
Essa visão, gente, ela alerta para um poderoso derramar do Espírito Santo. Essa é a primeira percepção que eu tenho ao ler essa palavra. Essa palavra é um alerta de Deus, é um alerta do Espírito Santo, porque o anjo que entrega esse recado ao profeta é um anjo que está trazendo um apontamento para o fim. Nem todas as palavras proféticas de Ezequiel se cumpriram no seu tempo, mas também são profecias escatológicas, profecias que narram acerca do tempo do fim. Ele entrega então um recado, e esse recado, na interpretação e naquilo que Deus colocou no meu coração, essa visão, ela alerta para um poderoso derramar do Espírito Santo em nosso tempo, irmãos. Deus haveria de derramar o Espírito Santo de forma poderosa. O texto que nós lemos, do versículo 3 até o versículo 6, diz que então esse homem, ou este anjo, ele leva o profeta e começa então um processo didático, que ele vai ensinando e vai mostrando, ele vai medindo 500 metros, e as águas batem no tornozelo, as águas que fluem desse trono, as águas que fluem, as águas que correm do trono, 500 metros para dentro, água do tornozelo, mais 500 metros, água no joelho, mais 500 metros, água que chega à cintura, mais 500 metros, é um rio que não se pode atravessar de tão profundo. Querida, essa visão, ela fala justamente sobre um tempo de derramamento do Espírito Santo, sobre um tempo em que o Espírito Santo ia fluir cada vez mais poderosamente. Querido, eu não sei você, mas ao longo desses anos eu tenho dito aqui para vocês que a nossa maior necessidade como igreja não é dinheiro, não é recurso, não são talentos, mas é termos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa maior necessidade, esta deve ser a nossa maior busca como igreja. A sua busca como discípulo de Jesus deve ser ter uma vida cheia do Espírito Santo. É isso que dá significado à sua vida. Querido, se você é uma dessas pessoas que buscam uma vida cheia do Espírito Santo, uma pessoa que quer viver na dimensão do Espírito, uma pessoa que quer orar e ver milagres acontecendo, curas, sinais, prodígios, ações miraculosas do Senhor, eu quero dizer para você que essa palavra profética de Ezequiel é uma palavra para você. É uma palavra para você que deseja uma vida mais profunda com Deus, porque essa palavra, ela aponta para o futuro, dizendo que os últimos dias, os crentes serão inundados pelo poder de Deus, os crentes serão cheios da unção do Espírito Santo sobre a sua vida, e eu creio nisso, irmão, de todo o meu coração. Creio que esta unção do Espírito Santo não é restrita aos pastores, aos líderes, mas para você. Todo discípulo de Jesus precisa estar cheio do Espírito Santo. Todo discípulo de Jesus precisa ser cheio de Deus. Irmãos, não existe maneira melhor para se viver do que se viver cheio de Deus, porque infelizmente na nossa geração, ou você vive cheio de Deus, ou você vive cheio de lixo. É ou não é, gente? Ou você vive cheio de Deus, ou vive cheio das notícias péssimas, negativas deste mundo. Você quer ser cheio de Deus? Amém? Todos nós queremos isso. Essa visão faz um apontamento sobre a igreja de Jesus. Querido, a igreja de Jesus no tempo do fim, a igreja de Jesus no tempo do fim, será uma igreja gloriosa, será uma igreja vitoriosa. Nos últimos dias da sua igreja, o tempo que narra este momento do tempo do fim, a igreja de Jesus não será uma igreja enfraquecida, covarde, tímida, mas será uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja visionária, uma igreja que não se intimida com as ações das trevas, uma igreja que avança, uma igreja que vai na autoridade do nome de Jesus. E Ezequiel viu isso. Ele olhou para o futuro e percebeu que ao passar do tempo haveria uma profundidade ainda maior deste derramar da água que flui do trono.
É interessante porque na Bíblia, o tempo inteiro você vai encontrar essas referências. A referência de água na Bíblia é como a referência do Espírito Santo. Então, querido, entenda o que essa palavra profética está apontando para o futuro. Ela está apontando para um tempo de um grande derramar do Espírito Santo. Deus haveria de fazer algo extraordinário na vida da igreja, irmãos, e Deus está fazendo isso em nosso tempo, amém? Deus está fazendo isso, Deus está derramando a sua graça de maneira crescente no meio da sua igreja, de modo que até o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós veremos de maneira significativa um aumento da presença do Espírito Santo nessa terra. Deus vai começar a agir de maneira ainda mais poderosa. E por que, pastor, que então isso vai acontecer? Por que essas águas estão então subindo? Querido, essas águas sobem porque a sua fonte, a sua nascente é a cruz do Calvário. É lá na cruz do Calvário que essa água começou a jorrar, amém? Olha o que a Bíblia diz em João 7,38, Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, em seu interior fluirão rios de água viva. Olha o que Jesus está dizendo: você que crê em mim, do seu interior vai começar a fluir rios de água viva. Jesus é a água da vida. Em Jesus começa o derramamento dessa água que corre do trono de Deus e vai se espalhando e vai tocando em vidas. E o profeta Ezequiel viu isso, um fluxo e um derramar que iria ser crescente, ia se expandir cada vez mais. E é interessante porque a história da igreja mostra o aumento significativo dessas águas, deste derramar do Espírito Santo. Como por exemplo nos primeiros 500 anos da era cristã. Nos primeiros 500 anos da era cristã, essas águas se espalharam pelo mundo romano. Aquilo que era restrito a Jerusalém, Deus envia uma perseguição e começa então a espalhar dessa água por todo o mundo romano, por todo o mundo conhecido daquela época. E aqui eu fiz alguns exercícios mentais, mas levando em consideração que a nascente dessa água é Jesus, amém? Foi quando Jesus morreu e ressuscitou, então ali nasce a sua igreja. Então nós podemos contabilizar a história da igreja a partir da data, digamos assim, da morte de Jesus. E a história, ela não é muito unânime em relação a essa data. Você poderia dizer: pastor, mas eu sei, é 33 depois de Cristo. Não, houve alguma confusão na datação da cronologia romana. Existe uma diferença aí de 5, 6 anos, alguns pensam um pouco mais, outros pensam um pouco menos, mas de maneira moderada, vamos trabalhar no equilíbrio. Digamos então que o nascimento da igreja surge por volta do ano 30 depois de Cristo, por causa desse erro de datação do nosso calendário, 30 depois de Cristo, até então 530 anos. Nós encontramos nesse tempo justamente este tempo onde nasce a igreja. A igreja nasce com 120 discípulos lá no Pentecoste, e essa igreja se espalha por todo o mundo romano, chegando até a capital do Império, Roma. É justamente nesse tempo que ocorre a conversão do imperador Constantino. A igreja deixa de ser perseguida, a igreja se consolida no lugar. Digamos que esse espalhar de águas, a água se espalhou, águas pelos tornozelos, primeiros 500 anos. Mas eu poderia também datar outros 500 anos, que iriam então dos 530 até 1030. E este tempo é um tempo interessante na história da igreja cristã, porque justamente neste tempo a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, na sua origem, era a igreja cristã,
a igreja dos primeiros discípulos, quando foram beneficiados pelo Estado romano, se torna a Igreja Católica Apostólica Romana, o mesmo nome que você vê até hoje. Esta igreja, ela entende a importância da expansão missionária, justamente nesses 500 anos. Entre 530 e 1030, a Igreja Católica, ela consolida o papado, e então começa a expansão missionária e no mundo ocidental, chegando em regiões da Europa como Irlanda, Escócia e País de Gales. Águas pelos joelhos. Dos anos 1030 até o ano 1530, vamos jogar mais 500 anos. Foram os anos decisivos para sacudir a igreja e levá-la à profundidade do conhecimento de Deus. O Senhor estava preparando nesse tempo, líderes queriam sacudir o mundo. Líderes queriam sacudir o mundo, como Martinho Lutero, por exemplo, que Deus levanta justamente para mostrar a necessidade de se buscar uma vida mais profunda com Deus. Os cristãos desse tempo buscaram maior conhecimento da palavra, retorno à palavra, buscar viver de acordo com a palavra, removeram os ídolos, as imagens dos seus templos. Aqui chegamos ao período que dá início ao que nós chamamos de Reforma Protestante, que começa desde o ano de 1369 até o culminar em 1517 com Lutero, que é o nome que nós lembramos, mas existem inúmeros outros nomes que também foram levantados por Deus para movimentar o mundo e aquilo que Deus queria fazer na igreja neste tempo. Água pela cintura. Vamos colocar mais 500 anos nessa história. Do ano de 1530 até o ano que nós estamos hoje, nós vivemos aquilo que os reformadores semearam. Os reformadores semearam uma igreja que se volta para a palavra. No século XV, no século XVI, começam os grandes avivamentos da história. E começam de maneira muito interessante. O mais extraordinário de todos, talvez seja justamente aquele que foi consolidado no segundo estágio da igreja, quando eu falei do País de Gales, onde uma nação inteira se converte a Jesus. O país inteiro se derrama na presença de Jesus. Em poucos meses, um país inteiro aceita a Jesus como Senhor e Salvador. O fogo do avivamento se espalha pela Europa e se espalha pelo mundo conhecido, toca outras, as águas crescem de maneira extraordinária e tocam em outros continentes, como a América do Norte e, consequentemente, aqui em nosso país. Veja que aquela pouca água que tocou a vida de 120 discípulos no ano 30 depois de Cristo, continua crescendo, continua se aprofundando. Hoje, irmãos, nós vivemos um tempo muito especial para o Brasil. Vivemos um tempo onde ouvi, talvez da boca de um dos grandes missionários que eu tive a oportunidade de conhecer, pastor Billy Green, que pregou nessa igreja, que já pregou em mais de 80 países, e Deus já o levou, e ele falou: pastor, a nuvem do avivamento está sobre o Brasil. Deus tem algo muito especial para fazer aqui nessa nação. Veja, querido, que tudo começou com 120 pessoas, mas este mover está avançando. Deus está fazendo de maneira gradual, cada dia tem ficado mais forte, e nós estamos vivendo isso porque estamos chegando ao tempo do fim. Tudo até aqui, por mais gloriosa que tenha sido a manifestação da presença de Deus, querido, entenda, isso é só o começo. Isso é só o começo. Ezequiel viu que as águas do rio de Deus continuariam subindo, porque ele diz: olha, este rio que flui do trono é algo tão profundo, tão forte, que não dá para se atravessar. Querido, atente, eu ficaria muito atento a isso. Eu digo para você e tenho insistido nisso, Deus está preparando algo muito especial para a nossa geração. Quantos creem nisso? Eu ficaria muito atento àquilo que o Senhor há de fazer nos próximos anos, porque a última medida de 500 não acabou. A última medida de 500 não acabou.
Ainda não acabou. Vai acabar em 2030. Se você entender literalmente esse texto. Mas vamos dizer assim, nós ainda temos uma sobra, ainda temos um pouco para trabalhar. Mas eu diria para você com tranquilidade, Deus está preparando algo muito especial para a nossa geração. Deus está fazendo algo muito especial para a nossa geração. É interessante falar isso porque eu gosto de ouvir pastores, eu gosto de ouvir outros pastores, e eu ouço outros pastores de outros países, e é interessante ver a singularidade da mensagem que Deus tem colocado no coração dos pastores ao redor do mundo, e é exatamente essa: Deus está preparando algo muito especial para a nossa geração. Querido, fica atento, porque nós ainda estamos neste prazo. Não quero fechar datas, porque isso não compete a homem nenhum fechar datas, mas nós podemos perceber blocos e ciclos que são interessantes de se observar, são coerentes com a história da igreja cristã. Fiquem atentos àquilo que Jesus está nos apontando. Por quê? Porque Jesus está voltando, irmãos. Amém ou não amém? Jesus está voltando. E porque Jesus está voltando, as águas do rio de Deus subirão ao nível mais alto. Antes da volta de Jesus, a Bíblia deixa muito claro que haveria o último e grande avivamento da história. Ezequiel declara isso: olha, o Senhor me levou, o Senhor me fez passar pelas águas. Ezequiel estava andando e medindo e vendo aquilo que Deus faria no futuro. Ele estava conduzindo a um passeio pelo futuro e pela história da igreja, assim como, por exemplo, como quem lê Apocalipse nas cartas às igrejas, percebe também ali facetas da história da igreja em todas as eras. Ezequiel estava andando no futuro que caracterizaria a igreja, e neste futuro ele viu crentes cheios do Espírito Santo, ele viu pessoas inundadas pelo poder de Deus, ele viu que o derramar do fluir do Espírito Santo seria tão poderoso, que jovens profetizariam, adultos profetizariam, adolescentes, crianças seriam cheias da graça de Deus. Irmãos, e nós estamos vivendo neste tempo, nós vivemos o tempo da última medida de água. Deus está reservando para nós um derramar poderoso do Espírito Santo sobre nossa vida. E por isso, irmãos, nós precisamos estar atentos sobre o privilégio que nós temos. Eu tenho insistido com vocês no sentido de que se Deus preservou a sua vida, é porque Ele tem um propósito para você. E olha, eu não erro em dizer para você que o propósito de Deus para a sua vida é que você seja um crente cheio do Espírito Santo, que você deixe de ser esse crente de qualquer maneira, que só vem à igreja, que não se interessa pela palavra, que não busca oração, que não faz nada para o reino de Deus. Deus está dando a você uma oportunidade. Deus está dando a você uma oportunidade, uma chance. Por quê? Porque o tempo está acabando, irmãos. O tempo está, a janela de oportunidade, ela vai se fechar. Irmãos, Deus nos separou, Deus deu a gente um privilégio. No entanto, esse privilégio deve ser recebido com muita responsabilidade. Porque, querido, entenda uma coisa: Deus não entregou esse privilégio a você porque você é especial, mas porque o plano que Ele tem para fazer é muito especial. Deus tem algo muito especial para fazer em sua vida. E quem é da PIB da Vila sabe que eu insisto nisso, em algo que Deus colocou no meu coração, no sentido de que eu tenho desafiado vocês a não vir à igreja para buscar sua bênção. Eu sempre digo: saia daqui, Deus quer que você seja uma bênção. Para de viver esse evangelho egocêntrico, esse evangelho mercantilista, que venho para receber, venho para ganhar. Querido, você não vem aqui para ganhar, você vem aqui para repartir. E você sai daqui para compartilhar, para ser bênção por onde você passar. Não adianta você ser bênção na igreja e lá fora ser uma pedra de tropeço, um instrumento de Satanás. Não adianta nada. Deus quer e Deus tem um propósito para a sua vida, e esse propósito é muito especial, porque o plano que Deus tem para você não fala sobre você, mas sobre o plano que Ele tem. E esse plano é muito especial porque vai alcançar outras vidas, vai tocar em outras vidas.
Ezequiel então mostra isso, irmãos, mostra que este rio ia transbordar, ia chegar um momento que este rio seria tão poderoso, tão impetuoso, que ninguém poderia atravessar andando. O rio ia levar. E eu não sei se você já tentou atravessar um rio mais forte. Num rio que é mais violento, você tem que deixar ele te levar. Você tem que deixar ele conduzir. Você não consegue resistir ao poder. Querido, Deus vai conduzir você. Deus está guiando você. Você já reparou que nos últimos anos você não tem feito nada do que você propôs a fazer? Já percebeu que em 2019 nós estamos terminando o ano, olhando para 2020, falando assim: eu vou fazer, vou acontecer, vai ser isso e aquilo, e Deus veio e mudou o plano de toda a humanidade? Você lembra disso? Ou você já esqueceu? Sabe por quê? Porque o rio de Deus está fluindo e dizendo para você assim: ei, não são os seus planos, é meu plano, deixa que eu vou fazer na sua vida. E tudo que você tem a fazer é deixar ele te levar. Deixe ele conduzir você, permita a ação do Espírito Santo em seu coração. Por quê? Porque muitas vezes nós somos resistentes, irmãos. Nós somos resistentes. Não, pastor, esse negócio de Espírito Santo, eu sou batista. Querido, entenda uma coisa: todo batista crê na Bíblia, amém ou não amém? E nós cremos no Espírito Santo e queremos viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Eu não gosto desses jargões, desses rótulos que os evangélicos criam. Nós cremos e queremos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, talvez você já tenha visto manifestações poderosas do Espírito Santo na sua vida, mas eu afirmo para você, o que Deus está preparando ali na frente é algo que você nunca viu. Deus está preparando algo para fazer na história da sua igreja, na sua vida, é na sua família, tá? Eu estou falando aqui sobre a sua família, eu estou falando sobre o seu casamento, eu estou falando sobre a vida dos seus filhos, tá bom? Porque a igreja não é isso, gente, a igreja não é esse prédio aqui não, a igreja somos nós. Eu quero dizer para você que o que Deus está preparando para fazer nesse tempo é algo que você nunca viu, é algo que você nunca imaginou, é muito mais além de tudo que você pediu ou pensou, é o que Deus está preparando para fazer nesse tempo, neste tempo que nós estamos vivendo, que caracteriza o tempo do fim. Então, irmão, se prepare, deixa Deus trabalhar na sua vida, porque está chegando o tempo em que multidões serão restauradas da morte espiritual. Eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que Deus está preparando um momento na história da igreja brasileira, em que multidões, milhares, milhões se converterão a Jesus. Quantos acreditam nisso e querem isso? Irmãos, nós estamos sendo frustrados em algo que nós nos apegávamos muito, entenda isso. Nós estamos nos frustrando. Por exemplo, tem gente que acreditava assim: ah não, agora esse governo que vai entrar vai mudar o Brasil. Estamos nos frustrando com isso. Estamos nos frustrando com a política, não interessa de direita ou de esquerda. Estamos chegando a um convencimento, pelo menos eu já cheguei a esse convencimento. Meu convencimento é: só Jesus pode mudar o Brasil. Não sei se você já chegou a esse convencimento ou precisa ser enganado um pouco mais, mas eu já cheguei ao entendimento que só Jesus pode mudar o Brasil, irmãos. E Ele vai mudar. E Ele vai mudar, irmãos. Se prepare, porque Deus está preparando algo para fazer na história da igreja brasileira, e você verá multidões se convertendo. O texto da palavra no versículo 9 diz: por onde o rio passar, tudo viverá. Onde o rio passar, tudo viverá. Irmãos, vidas serão restauradas, casamentos serão restaurados, famílias quebradas serão reconciliadas, filhos serão restaurados como homens, mulheres de Deus, porque Deus está preparando algo novo no nosso tempo. Onde este rio tocar, irmãos, se prepare, porque o rio de Deus está jorrando sobre nós. Deus está preparando algo extraordinário, e onde esse rio chegar, vidas serão tocadas, vidas serão transformadas. O Senhor há de fazer
muito mais. Só Deus mesmo é capaz, irmãos, de restaurar a vida onde só há morte. Quem sabe hoje, você chegando aqui, você olha para a sua vida, olha para o seu casamento, olha para a sua família, olha para o seu esposo, olha para a vida dos seus filhos e chega à conclusão: pastor, não tem mais jeito, já perdi, eu fiz péssimas decisões no passado e agora estou pagando o preço por isso. Querido, entenda, por mais que você olhe e só veja a morte, o rio de Deus vai fluir. O rio vai fluir. E onde você vê morte, você verá a vida. Você verá a vida. A vida vai chegar. Porque o rio de Deus está fluindo nesse lugar. Deixa o rio de Deus fluir na sua vida, meu irmão. Deixa o rio de Deus fluir em você. Deus vai trazer muita gente, irmãos, da morte para a vida. Eu estou orando, irmãos, estou crendo que em 2022 nós teremos a maior colheita de almas que essa igreja já viveu. Você profetiza isso sobre a vida da nossa igreja, mas eu quero profetizar também sobre a vida de todas as igrejas evangélicas de Araruama. Amém? Sabe por quê, irmão? Porque não interessa, avivamento não é sobre nós, avivamento é sobre o reino de Deus. Quando a maré enche, irmão, quando a maré enche, sabe o que acontece quando a maré enche? Ela levanta a canoa, você pode ver lá, está a canoa no cais, a maré encheu, levanta a canoa e levanta o transatlântico, todos serão cheios. O que Deus está preparando para fazer, irmãos, por que não a começar aqui em Araruama, né, gente? Vai abençoar de maneira poderosa, irmãos, a nossa igreja, amém? Vai abençoar nossas igrejas irmãs, igrejas batistas, vai abençoar todas as igrejas evangélicas de Araruama, irmão. Aquela portinha que você passa na frente e fica zombando, lá, uma portinha, que crente gosta de ficar lendo essas coisas, já reparei nos crentes falando isso. Essa portinha vai ser cheia do Espírito Santo em nome de Jesus, irmão, porque não é sobre nós, é sobre o que Deus vai fazer, irmão. E quanto mais lugar aberto pregando a Cristo, amém, glória a Deus. Por isso que nós abrimos o Campus 15, sabe por quê? Nós estamos preparando o celeiro para o avivamento que o Senhor há de fazer nessa nação, irmãos. E sabe como que Ele vai fazer isso? Usando você. Usando você. Deus não vai usar o pastor, não. Deus vai usar a sua vida será cheia do Espírito Santo, e por onde você passar, vidas serão abençoadas. Você vai no mercado, vai esbarrar em alguém, pessoas serão tocadas, pessoas serão curadas. Você acredita nisso, irmão? Sabe por quê? Porque eu sempre falei aqui, eu não acredito nesse negócio de pastor que detém o poder da cura e ele consiga marcar hora, agenda e local em que o Espírito Santo de Deus vai agir. Eu não acredito nisso. Eu acredito num Deus que usa o mais pequenino pecador, como eu, como você, como qualquer um aqui, e você vai orar. Ei, você vai orar com a sua fé pequenininha no Deus grandioso, e milagres vão acontecer. No meio da rua você vai parar alguém e vai orar, e Deus vai curar. Você acredita nisso? Deus pode fazer isso e vai fazer. Se prepare. Deus vai usar você com uma palavra tão cheia de sabedoria, tão cheia de unção, que o coração mais duro vai ser quebrantado. Porque Deus está preparando, irmãos. As águas estão subindo. As águas estão subindo. Deus tem muito a fazer, irmãos, no tempo, nos anos que estão por vir. Mas lamentavelmente, em meio a tantas promessas e milagres, alguns continuarão céticos e frios. Ezequiel 47, versículo 11, estou caminhando para o fim. Mas os charcos, os pântanos, não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Veja que no versículo 11, lemos sobre aqueles que ficam de fora do rio. Está escrito que serão deixados para o sal. Ezequiel fala dessas poças lamacentas de lodo. O rio corre sobre esses pântanos, mas eles não são curados. Com o tempo o rio vai passar por eles, eles ficarão tão secos que se tornarão em sal. No Velho Testamento, sal é um símbolo de rebeldia. Rebeldia. De pessoas que estão dentro do povo, de pessoas que experimentam o toque do Espírito Santo, de pessoas que já tiveram experiências com Deus, mas não mudam. Pessoas que sabem a verdade, conhecem a verdade, têm temor de Deus, mas não mudam o seu comportamento, não mudam o seu caráter, continuam vivendo na igreja, mas não abandonam o velho homem. Essas pessoas, irmãos, não choram mais pelo pecado,
essas pessoas mais não têm vergonha alguma de continuar na prática pecaminosa. Irmãos, serão deixadas para o sal. Você não deve se enganar, irmãos, não se engane. Nosso Deus é misericordioso, amém? Mas Ele não tolera a rebeldia. Não tolera a rebeldia. Muito cuidado com a maneira como você tem vivido a sua fé. Pessoas que estão no rio, que têm o toque de Deus, mas não permitem a ação do Espírito Santo no seu interior. É só externo, não toca aqui dentro. Serão deixados para o sal. Terão uma vida infrutífera, uma vida sem frutos. Querido, o Senhor está preparando algo grandioso para o nosso tempo. E eu digo para você, não se coloque como rebelde. Não resista ao agir do Espírito Santo. Conserte a sua vida. Conserte a sua vida. Enquanto você tem tempo. Se acerta com Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você pode pensar assim, pastor, mas eu sou pecador. Então ouça o que eu vou falar agora. Eu sou pecador também. Eu também sou um pecador. E a questão não é se você erra, ou se eu erro, ou se nós erramos. A questão é que, como você sai disso? Como você vai reagir a isso? Você pode se acovardar e ficar nessa postura, ou você pode tomar uma decisão hoje e falar assim, o quê? Ficar para trás, ser deixado para ser sal? Não, eu não vou ser rebelde ao meu Senhor. Eu quero nessa noite me quebrantar, eu quero consertar minha vida com Deus, eu quero acertar minha vida com o Senhor, porque, querido, o rio de Deus está passando, mas entenda uma coisa, vai acabar. O tempo e a oportunidade vai passar. Querido, Deus entregou uma visão profética a Ezequiel, e essa promessa fala sobre o nosso tempo. Não tenho dúvida em dizer para você que Deus está preparando algo muito grande para nós. Quantos querem isso? Quantos querem isso na vida da sua família, na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos? Se prepare, porque fé, gente, fé não é você declarar, fé é fazer. Eu me lembro da história aqui, da igreja que estava reunindo, né? A igreja lá no sertão. A igreja estava reunindo porque não chovia. A igreja reuniu, vamos fazer uma vigília de oração para chover. Eles precisavam de chuva, porque tem que plantar. Então decidiram, vamos fazer uma vigília de oração, clamando a Deus por chuva. E todo mundo foi para a igreja. E uma menina foi para a igreja com um guarda-chuva debaixo do braço. E chegou lá, o pastor, menina, você veio para a igreja com guarda-chuva? Sim, ué. Nós não vamos orar por chuva? Eu que não vou chegar molhado em casa de volta. Uma coisa é fé, declarar. A outra coisa é fé e fazer. E eu não estou convidando você a declarar, estou convidando você a fazer. Pega o seu guarda-chuva, irmão. Se bem que na história nossa hoje aqui, a água a gente tem que se molhar, né? Nessa água eu quero me molhar. Então esquece o guarda-chuva, deixa ele em casa mesmo. Mas se prepare para o que está por vir. Se prepare. Como eu me preparo, pastor? Consertando a minha vida, levando a sério a minha vida com Deus. E quanto a isso, meu irmão, minha irmã, eu vou dizer para você com tranquilidade, não sou eu que preciso falar para você onde você precisa mudar. Sabe por quê? Porque agora o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar aqui fluindo, Ele já está falando para você onde você precisa se consertar com Deus. Eu sei onde eu preciso. Você sabe onde você precisa também? Feche seus olhos. Feche seus olhos nessa hora. Querido, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar. Hoje, ao entregar essa palavra para você, eu me sinto aliviado, porque apenas cumpri aquilo que me foi ordenado. Entregue o recado. Entregue o recado. Quem sabe nessa noite o meu recado seja como uma previsão do tempo. Entenda isso. O pastor hoje aqui assume a função de garoto do tempo.
E eu estou dizendo para você que, olhando para o radar, está vindo chuva aí. Está vindo chuva. Muita água vai descer. Você pode não acreditar e continuar com seus planos, ou você pode ouvir essa palavra e falar assim: quer saber? Eu vou me preparar, eu vou estar pronto quando essa chuva vier, quando essa água passar. Eu vou aproveitar ao máximo. Eu quero tudo que Deus tem para a minha vida. Meu irmão, minha irmã, não desperdice o que Deus tem para você. A pior tragédia de uma vida é uma vida sem propósito. É você viver nessa terra para cumprir aquilo que muita gente acredita: nascer, crescer, reproduzir, morrer. Deus tem muito mais para você. Deus tem uma vida relevante para você. Deus tem um propósito para você. E eu digo: está chegando o tempo, está chegando a hora. Ainda dá tempo para você se consertar, se arrumar, para mergulhar fundo nesse rio. Feche os seus olhos, faça a sua oração ao Senhor agora, clame pelo Espírito Santo, chama Ele para esse lugar, chama Ele para a sua vida. Espírito Santo é como essa água viva. Vem sobre nós, Espírito Santo, nessa noite, sobre a tua igreja. Nós não viemos aqui buscando outra coisa senão a tua poderosa presença. Queremos ser tocados pelo Senhor, queremos ser tocados por ti. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção, e eu quero fazer um convite para você nessa noite, você que ouviu essa palavra, você que entendeu. Irmão, tome uma atitude. Tome uma atitude. Se você quiser, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, eu quero ficar de pé, adore, fique de pé, adore ao Senhor. Você quer vir no altar, quer se colocar de joelho no altar, restaurando a sua vida com Deus, venha. Eu quero entregar minha vida a Jesus, quero confessar Jesus como meu Senhor e Salvador hoje, vem para cá. Mas uma coisa eu peço a você: não fique do jeito que você está. A pior coisa que você pode fazer é sair daqui e voltar para a velha vida. O rio de Deus está passando nesse lugar. Deixa Ele tocar a tua vida. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.